Vamos lá. Hoje é dia das mães, e por ser dia das mães, é tanto um dia para a gente falar bem das mães, mas também é um dia para a gente falar mal das mães, não é verdade? Então vamos falar mal da mãe? Nós podemos falar mal da nossa mãe por uma série de motivos, né? Hoje, muito provavelmente, muitos filhos têm motivos excelentes para falar bem de suas mães. E muitos outros filhos também, né, por outro lado, tenham motivos para falar mal de suas mães. Falar mal de suas mães porque elas foram mães ausentes, porque elas foram mães secas e pouco afetivas, porque elas foram mães extremamente implicantes, ou pior do que isso, foram mães indiferentes a tudo que acontecia na tua vida, aos seus desejos, aos seus sonhos. Pode ser que a sua mãe tenha te desprezado, pode ser que você tenha enfrentado rejeição da sua mãe, né, desde o ventre. Enfim, é muito provável e pode acontecer, né? Eu sou psicoterapeuta, eu escuto isso o tempo todo aqui no consultório, a história de pessoas cujas o relacionamento com a mãe as fizeram sofrer muito. Então, a sua mãe pode ser motivo do seu sofrimento na vida. Então, a gente pode elencar uma série de motivos para falar mal das nossas mães, mas eu queria convidar você a pensar o seguinte comigo. Quando a gente trabalha com as pessoas, quando você faz atendimento psicoterapêutico, uma das coisas que você rapidamente entende é que nós somos um resultado quase que direto da história dos nossos pais. Evidentemente que há um pouco de nós nessa história, mas muito, né? A influência é muito pesada de quem os nossos pais foram. Por isso que a gente pode, às vezes, ter esse desejo de olhar para trás e dizer: foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, e o fato de eu ser assim. Então, de certa maneira, nós somos meio que uma repetição dos nossos pais, um eco do que os nossos pais foram. E às vezes a gente deixa de considerar as histórias tristes e difíceis que os nossos pais viveram. Eu estou falando hoje especificamente das mães, mas esse texto que eu estou dividindo com vocês, essa ideia que eu estou dividindo com vocês, diz respeito aos pais também. Ou seja, nós nos esquecemos que nossos pais muitas vezes vêm de histórias muito difíceis. Então você pega uma mulher que vem de uma história muito difícil, um homem que vem de uma história muito difícil, né? E a vida os coloca debaixo do mesmo teto e eles geram filhos, né? Você está aí por causa disso, porque um dia eles desejaram ter filhos e aí descobriram que tinham uma dificuldade imensa de criar esses filhos. Por quê? Porque eles mesmos não tinham noção, né, do impacto que as histórias difíceis que eles trouxeram, como que essas histórias difíceis impactavam ali a criação, o ter filhos e o educar, formar filhos. E nessa você acaba sofrendo. Então a gente precisa parar para pensar um pouco no seguinte: as nossas mães, as nossas poderosas mães, porque é assim que elas nos parecem, para o bem e para o mal, seres poderosos, né? Esse ser poderoso um dia já foi uma criança, como você foi. Você teve uma infância difícil? A mãe pode ter tido uma infância muito difícil. Então, a sua mãe pode ter sido uma menininha que foi rejeitada no ventre. A sua mãe pode ser uma menininha que foi maltratada na infância. Uma menininha que sofreu abusos verbais, abusos emocionais e muitas vezes abusos físicos e sexuais. Aqui no consultório não faltam histórias de mães, mulheres casadas hoje, que convivem com o pesado fardo
de terem sido violentadas pelos próprios pais. E essas são histórias, gente, que às vezes as mães não nos contam. Elas não nos contam porque envergonha o avô, envergonha elas mesmas, envergonha a vida da família, o marido. Mas é um fardo real que muitas mães experimentam. Essa mãe pode ter sido uma menininha que, em face ao sofrimento que viveu, né? E que na infância, na incapacidade de se proteger de tudo aquilo de mal que acontecia, ela precisou aprender a ser uma pessoa que aprendeu a não confiar em ninguém. As nossas mães podem ter sido menininhas que tiveram que aprender a se defenderem sozinhas, a ficarem com o pé atrás de todo mundo, com relação a todo mundo. Então, a gente às vezes não para pensar nas nossas mães e pensar que um dia as nossas mães foram crianças, foram menininhas indefesas, maltratadas, rejeitadas, menininhas que passaram fome, que não tiveram uma fralda trocada na hora certa, que não tiveram uma caminha limpa, menininhas que tiveram de assistir a mãe se prostituindo, menininhas que tiveram de vivenciar o pai traindo a mãe, o pai batendo na mãe. Gente, são muitas histórias. E são histórias que impactam a vida dessas mães. Então, eu costumo dizer aqui no consultório o seguinte: quem foram as nossas mães? E eu quero que você tenha a mais absoluta certeza do seguinte: a sua mãe foi tudo que ela teve condições de ser. Nem uma vírgula mais, nem uma vírgula menos. Eu brinco muito aqui no consultório falando das pedrinhas de afeto. Falo que, às vezes, a nossa mãe recebeu, ao longo de toda a vida dela, 3 pedrinhas de afeto. Aí, quando a gente nasce, a gente vem com fome de afeto e a gente fica desejando que a mãe entregue para a gente 10 pedrinhas de afeto. Mas a mãe só tem 3 pedrinhas de afeto para entregar. E quando ela entrega 3 pedrinhas de afeto, ela não está entregando 3 pedrinhas de afeto. Ela está entregando tudo o que ela tem, tudo o que ela possui. Ela se mata, ela se esforça para entregar o máximo que ela tem. Ela não sonega absolutamente nada, mas são só 3 pedrinhas de afeto. E aí a gente tem a mania de olhar para o lado e dizer, mas a mãe de fulano, mas a mãe de ciclano. E eu quero dizer para você uma coisa: a mãe de fulano e a mãe de ciclano não viveram a história que a sua mãe viveu. Então, não se compara uma mãe com outra mãe. Ah, mas aquela mãe foi mais carinhosa. Muito provavelmente porque ela recebeu mais carinho. Muito provavelmente porque ela recebeu mais pedrinhas de afeto. Muito provavelmente porque ela teve uma cama limpinha, uma fralda trocada na hora certa, comida, um cobertorzinho na hora do frio, e ela cresceu uma pessoa diferente. Então, não venha comparar a sua mãe com outras mães, porque é um gesto extremamente ingrato, infeliz fazer esse tipo de coisa. Porque as pessoas não viveram as mesmas histórias, elas não tiveram as mesmas oportunidades. Então eu quero dizer o seguinte para você: hoje talvez seja dia de você olhar para sua mãe e fazer aquilo que a Madre Teresa de Calcutá falava. Tem uma frase maravilhosa da Madre Teresa de Calcutá que ela dizia assim: as pessoas que você menos acha que merecem o seu amor são as que mais precisam dele. As pessoas que você acredita que menos merecem o seu amor por ser quem são e por agirem como agem, são as que mais precisam do seu amor. Elas não merecem o seu amor, elas precisam do seu amor. E aí cabe a mãe pouco afetiva, cabe o pai alcoólatra, o pai ausente,
a mãe que se acabou no trabalho para dar uma boa vida para os filhos, mas esqueceu de dar afeto. Cabe muita gente aí. Talvez caiba o seu marido, a sua esposa. Então entenda o seguinte, as pessoas, geralmente, elas são tudo que elas podem ser. Você é hoje tudo que você tem condições de ser. Que a vida lhe deu, que oportunidades você teve. Você só é responsável se estiver ofertando menos do que recebeu. Mas isso não cabe nas mães, porque mães não sonegam nada. Tá? Então pense nisso. E para terminar, eu quero dizer o seguinte. Uma paciente uma vez falou para mim assim, Samuel, minha mãe me deu embora. Minha mãe me rejeitou. Eu falei, não. Quero que você pense comigo aqui o seguinte. A sua mãe não te rejeitou por causa do seguinte, ela mal teve tempo de conhecer você. Como que ela poderia rejeitar alguém que ela não conheceu? Ela deu você embora não porque ela rejeitou você, mas porque ela rejeitou ela mesma. Ela teve medo de não saber ser mãe. Ela teve medo de ser uma mãe ruim. Ela teve medo de ter uma filha, por exemplo. Algumas mães tiveram filhas tão cedo, tão na imaturidade da vida, eram crianças infantilizadas, né? Adultos infantilizados, que de repente tem um filho para criar e não sabem o que fazer aquilo, e eles dão embora. Mas eu duvido que uma pessoa como essa não carregue uma dor muito grande e um arrependimento profundo, né? Que surge com a maturidade da vida. Então entenda o seguinte, sua mãe nunca te rejeitou. Se você é um desses casos em que você foi deixado logo ao nascer pela sua mãe, saiba que a sua mãe rejeitou aquilo que ela acreditava ser. Ela nunca rejeitou você, porque ela nem teve tempo de te conhecer. Mas acredito que se ela tivesse tempo de te conhecer hoje, ela ia te amar. Pela pessoa que você se tornou. Pela pessoa que você é hoje. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Vamos colocar um pouquinho de compaixão no nosso olhar. Um pouquinho de compaixão no nosso olhar para entender que as pessoas sofrem. Todos nós sofremos. E que se a gente não colocar amor nessa história, não é o ódio, a indiferença, a raiva e a amargura que vão melhorar alguma coisa. O ódio, a raiva, a amargura e o ressentimento só vão tornar tudo pior. Vai por mim. Coloca amor. Não coloca o sofrimento que você viveu com a sua mãe na dor. Coloca no amor. Porque o amor tudo cura. O amor tem o poder de restaurar as coisas. Acredite nisso, tá bom? Fica aí a minha dica para o Dia das Mães. Um forte abraço para todos vocês. Meu nome é Samuel Borges. Eu sou psicoterapeuta. Um abraço.